Uma anticandidatura é uma ação política. É um contraponto ao conservadorismo, ao retrocesso dos direitos, naquilo que o conservadorismo e o retrocesso dos direitos se refletem lá nas pautas do judiciário. É uma performance política, né? E mais do que isso, uma ação aberta à participação de todo mundo que tem a compreensão da importância do judiciário no contexto do Estado democrático de direito. Ela nasce exatamente, primeiro, da percepção que a gente tem da ilegitimidade desse governo de indicar alguém para preencher uma vaga no Supremo. Nós entendemos que esse governo não deveria indicar um ministro a compor o Supremo por toda uma discussão que tem a ver com a falta de legitimidade democrática. Um governo cujo projeto não passou pelo crivo das urnas e que decorre, né, é empossado em função, como resultado, em virtude de um procedimento de impedimento, o chamado impeachment, né, sem fundamento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é aproveitar o que a gente conhece dos papéis e das ideias aqueles que até então, antes da indicação, né, formavam o conjunto dos favoritos desse governo. Agora a gente já tem um indicado, mas de qualquer forma a gente já colocava diante disso, diante da possibilidade também desse nome. Nós achamos bastante ousada essa ação. Nós avaliávamos inclusive que Michel Temer deveria, provavelmente até para se proteger, né, politicamente, que ele viesse a tirar essa escolha do chamado centro do campo, né? Aqueles que poderiam ser reputados como juízes mais técnicos, pessoas mais empoderadas propriamente no campo jurídico, e não de um militante político, né? Como é o caso de alguém que compôs o primeiro escalão do governo dele, alguém que goza da confiança do chefe do executivo, que foi um ministro de Justiça até ontem, né? Mas, bom, enfim, nós verificávamos o que então? Que as ideias e as próprias ações políticas de várias dessas personagens representavam para nós atrasos, né? As falas, por exemplo, de Ives Gandra sobre a questão, a negativa da autonomia feminina, o próprio Alexandre Moraes, que... como eu vou me limitar então a examiná-lo, eu não sou biógrafa dele, né? Então, e também não li, nunca li Alexandre de Moraes, né? Não li o que ele produziu. Eu sei que ele não produziu nada na minha área, que é a área do direito penal e da criminologia. Eu sei que o que ele escreveu foi especificamente dentro do campo constitucional, dentro da disciplina do direito constitucional. Me parece que foram trabalhos assim bastante acadêmicos, bastante teóricos abstratos, né, com pouca referência em dados mais empíricos mesmo, enfim. Mas o fato é que, como ministro de Justiça, ele protagonizou algumas cenas que nós costumamos dizer, nós da anticandidatura, estamos dizendo que elas são cenas que desaconselham o nome dele perante os nossos critérios. Ele não passaria no crivo da anticandidatura. Por quê? Nós temos a forma como ele responde às manifestações populares, sobretudo a questão das movimentações, das manifestações estudantis, desde as ocupações até a tomada das ruas, né? Assumindo esse protagonismo de pessoa interessada no debate democrático. Ele desqualificou esses estudantes, né? Ele esteve do lado de quem acusou esses estudantes de vândalos. Ele apoiou a forma truculenta, bruta, como a polícia militar em muitas situações atuou contra esses estudantes, e ele não faz isso apenas em relação aos estudantes, ele também se manifestou assim em relação a movimentos sociais, especificamente o MST. Ele deu declarações públicas em que ele se expressa no sentido de que o MST é uma organização
criminosa, ou seja, ele traz de volta para a cena política esses conceitos que nós entendíamos superados. Isso já havia sido superado, quer dizer, ninguém mais definia a forma de atuação do MST, e aqui eu estou falando do MST como organização, como um movimento coletivo, e não eventualmente ações particulares de um ou outro integrante. Ninguém mais dizia isso, né? Então ele traz de volta toda essa carga punitivista, né, deslegitimadora desses movimentos como coletivos que, na verdade, estão até cumprindo a Constituição da República naquilo que o artigo 3º da Constituição fala, por exemplo, a redução da pobreza e da desigualdade. A distribuição da terra não é outra coisa senão, né, a redução da pobreza e da desigualdade. Então, basicamente, nós temos muitos motivos para nos colocarmos nesse coletivo de pessoas, mulheres, adesões de homens, da jurídica, do meio jurídico ou fora dele, da universidade ou fora dela, mas nós temos inúmeros motivos para lançar essa discussão nessa linha de uma anticandidatura. Bom, primeiro porque o Poder Judiciário tem aparecido nessa cena pública e nesse desenho do poder, né, com muita proeminência. Ele tem cabido a ele, inclusive, decisões, ou a última palavra em assuntos importantíssimos para a sociedade brasileira, assuntos importantíssimos na pauta das minorias, né? Aqui a gente pode colocar negras, negros, indígenas, mulheres, homossexuais, né? O Supremo, isso está na pauta do Supremo. Então, o que nós queremos? Nós queremos pautar uma discussão sobre uma Corte Constitucional que traduza os princípios fundamentais de igualdade substancial, né, que tem essa sensibilidade de perceber nesses vários segmentos, nessas personagens todas, o seu protagonismo e os seus direitos. O Supremo é extremamente importante nisso que a gente chama da experiência democrática, da emancipação dos cidadãos e das cidadãs brasileiros. Enfim, acho que todo mundo tem essa percepção de que o Supremo ocupa um lugar central nesse processo, né?